O nosso convidado de hoje é o deputado federal Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Ele está no seu 6º mandato na Câmara dos Deputados e foi líder também do governo da Dilma e do Lula. Deputado, seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Obrigado, Amanda. Um abraço para ti, uns cumprimentos para todos os internautas, ouvintes que estão conosco na Rádio PT, talvez na TV PT também. Eu, pelo menos, estou aqui com imagem, estou te vendo daqui, né? E Sim, sempre é estamos muito na bom TV. a gente se reunir para conversar de coisas importantes, compreender, como disseram há pouco aqui 2 internautas, os processos históricos, por que as coisas ocorrem, porque nada se dá por acaso, como eu digo, no mundo da política. Então, hoje, que é um dia muito especial para esta reflexão, porque se fecham 5 anos de um golpe profundo contra a democracia brasileira e, junto com o golpe profundo que sofreu a democracia brasileira, sofreu também um golpe profundo a maior parte da população, que perdeu muito ao longo destes 5 anos de golpe, que voltaram a concentrar renda, a retirar um conjunto de direitos que vinham sendo construídos, passo a passo, por um governo popular, como era o nosso governo no período em que tivemos o presidente Lula, 8 anos governando, e a presidenta Dilma por mais 5 anos. O Fontana, e você acompanhou de perto esse processo, do golpe, que teve como cúmplice o vice-presidente Michel Temer. Eu queria que você falasse sobre essa PEC 37 de 2019, que é da sua autoria. Como é que ela atuaria para evitar uma situação de golpe num processo de impeachment? Ela é uma proposta de emenda à Constituição, como tu falaste, está numerada com o número 37. Do meu ponto de vista, não é fácil aprová-la, porque a maioria do parlamento não se inclina para uma proposta como essa, mas as pessoas que estão conosco vão me compreender. Eu considero esta a proposta mais estabilizadora da institucionalidade democrática que o nosso país poderia almejar. Porque ela, evidente, temos muitas outras coisas por fazer também, mas ela diz simplesmente o seguinte, Amanda: em caso de afastamento do presidente da República, ou dos governadores, ou dos prefeitos, porque ela vale para todo o cargo executivo do país, se este afastamento for definitivo, o poder volta ao povo, que através do voto direto escolherá um novo governante. Este afastamento, Amanda, ele pode ser por uma inesperada e indesejável morte do prefeito, como aconteceu recentemente em São Paulo, por exemplo, onde o prefeito Bruno Covas morreu poucos meses depois de assumir um 2º mandato. Esse afastamento pode ser por um impeachment ou um golpe, como foi o caso da presidenta Dilma, e veja a potência que esta emenda constitucional teria se estivesse em vigor à época. Aliás, é coautor comigo desta emenda o deputado Paulo Teixeira, nosso também colega da bancada de deputados federais aqui em Brasília. Então você veja que o Temer, que funcionou como um dos grandes conspiradores do golpe, porque ele se beneficiou chegando à presidência da República, onde ele jamais chegaria no voto direto, porque ele não tinha voto para ser presidente da República. Quero aqui fazer a autocrítica também de que um dos maiores erros que o nosso governo cometeu ao longo do período em que governamos o país foi exatamente ter entregue a vice-presidência da República para uma pessoa com o perfil do Michel Temer, Foi seguramente um dos nossos maiores erros, E nós temos que aprender muito com isso e, aliás, o presidente Lula e todos nós temos que refletir com muita calma qual é a melhor composição de alianças e de composição da nossa chapa com quem será a vice ou o vice na chapa do presidente Lula. Mas voltando aqui para a emenda 37, se ela estivesse em vigor naquela época, Amanda, o que ocorreria?
mesmo que aqueles que constituíram maioria de votos, e eu acho que nem constituiriam, se tivesse em vigor a emenda, eles nem tentariam, né, aprovar o impeachment no plenário da Câmara. Mas aqueles que constituíram aquela maioria de votos para aplicar o golpe parlamentar, que retirou a presidenta Dilma e retirou a todos nós, a maioria do povo brasileiro, do poder, eles teriam que enfrentar uma nova eleição 90 dias depois. E aí eles sabiam, naquele momento, que provavelmente, se eles caçassem a presidenta Dilma, um outro candidato, uma outra candidatura representando esse mesmo projeto, terminaria vencendo as eleições. E isso funcionaria como um inibidor do golpe pela via parlamentar, como foi aplicado. Evidente que o golpe foi mais do que parlamentar, a via parlamentar foi a que consolidou o último ato do golpe, né? O golpe teve um caráter judiciário também, né? Teve participação intensa de setores do judiciário, de setores da mídia, de grandes interesses internacionais que se moviam, né, para ter acesso a um conjunto, né, de bens públicos. Por exemplo, o petróleo brasileiro do pré-sal é uma grande cobiça, né? Sempre foi e infelizmente está sendo entregue, né, por esses governos desses 5 anos de golpe, que já vão primeiro com Temer, agora com Bolsonaro. Isso, o golpe foi só o começo, como salientou ontem, né, a presidenta Dilma. Para quem está chegando agora, eu estou conversando com o deputado federal Henrique Fontana e tem mensagem para você, deputado. O Alexandre Leal Pires diz: bom dia, Henrique Fontana, Rio Grande está contigo, companheiro. A Josi Negreiros diz: está aqui todo dia com a gente. Salve, querido deputado Henrique Fontana, tamo junto. Acho que é isso, um hashtag tamo junto. Grande guerreiro na Câmara. A Cleusa Ramos diz: parabéns, deputado aguerrido. E aí você adiantou minha próxima pergunta, então vou reformular aqui, porque você disse que todos esses articuladores do golpe, eles não estavam todos no Congresso Nacional. Então, na sua opinião, deputado, quais as características do governo petista que mais incomodaram esses articuladores do golpe? Você falou aí do pré-sal, você falou do uso, né, da Petrobras em benefício do povo. O que mais essas elites, a mídia, o judiciário, tinha tanta urgência em finalizar um governo do PT? Uma das principais questões, né, porque isso está muito bem descrito por diversos pensadores do Brasil, né, intelectuais. Eu vou citar aqui pelo título, né, de um dos livros, né, que ele publicou, que é A Elite do Atraso, né? Quer dizer, a elite do atraso brasileira, assim, uma herança, né, de muito patrimonialismo, uma herança assim, de um país onde sempre esta elite teve muitos privilégios. Ela vive muito da desigualdade social, né? E o nosso governo, uma das principais características do governo Lula e Dilma, dos nossos 3, 4 governos, né, o quarto durou apenas 1 ano, contra a vontade da maioria da população, mas a principal característica foi a distribuição de renda, né? A política de ganho do salário mínimo, de acesso a um conjunto, né, de direitos de políticas públicas que começaram a ganhar terreno, acesso às universidades, escolas técnicas, programas, né, ousados de garantia, por exemplo, de um atendimento médico de qualidade em rincões esquecidos do Brasil, como foi o caso do Mais Médicos, o maior programa de habitação da história do Brasil, que foi o Minha Casa Minha Vida, programas sólidos, republicanos e não clientelistas de distribuição de renda, de proteção social, como foi o Bolsa Família, através do Cadastro Único, né, que eu não canso de elogiar, que foi um grande feito do nosso governo, a constituição do Cadastro Único, porque ele era um cadastro, Amanda, totalmente republicano, né? Ele era feito por todas as prefeituras, ele acolhia todas as famílias que efetivamente estavam em situação de vulnerabilidade. Não havia amigo do rei ou inimigo do rei, né? Então estas coisas incomodaram profundamente, né? E o segundo bloco foi
o desenvolvimento que vinha em curso de um projeto nacional, um projeto de proteção, né, das riquezas brasileiras para que elas sirvam aos brasileiros, né? Por exemplo, a decisão de que o petróleo do pré-sal passaria a financiar ano a ano a educação e a saúde pública brasileiras. 75% era para a educação, lembremos, e 25% para a saúde. A estruturação e fortalecimento de empresas públicas estratégicas que atuam em áreas muito cobiçadas, né, por interesses enormes, né, de grandes capitais que querem obter o lucro fácil de atuar em áreas de monopólio, né, como é o caso, ou de oligopólio, como é o caso do setor elétrico, da área de petróleo, né, e tantas outras, né? Então, tudo isto contrariou, né, interesses internacionais, e a elite do atraso aqui se juntou com esses interesses, como sempre ocorreu em outros golpes que o Brasil já sofreu também, porque não foi a primeira vez que um governo popular foi derrubado, né? Eu lembro da forma, né, como se derrubou o governo Jango, o governo trabalhista de então, né, a maneira como foi levado ao suicídio, independente de todos os detalhes, cada um de nós tem opiniões, mas a maneira pela qual foi levado ao suicídio um presidente à época como Getúlio Vargas, né, que também constituiu passos fundamentais de um projeto de desenvolvimento nacional com autonomia, né, e preservação dos interesses nacionais. E agora, então, nós teremos este grande embate. O embate já está em curso, aliás, né? Quer dizer, a grande expectativa dos defensores como eu, deste projeto nacional, com distribuição de renda, com combate à pobreza, com a recuperação desses programas sociais que foram abandonados, né, é exatamente a costura que nós estamos fazendo em torno da candidatura do presidente Lula e, preferencialmente, que conseguíssemos diminuir o tamanho deste resto, que será um longo período, porque suportar o governo Bolsonaro por mais 1 ano e 4 meses é muito tempo, Amanda. Então, o impeachment continua sendo uma necessidade para o Brasil. Exato, deputado, e tem mais uma mensagem aqui para o senhor sobre essa autocrítica, que o Alexandre Leal Pires diz: parabéns, deputado, pela análise do erro em colocar o Michel Temer na cadeira de vice, aqui nosso público participando. Deputado, e como líder do governo na Câmara entre 2008 e 2010, a sua atuação teve destaque em votações que você acabou de citar, né, em projetos como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, Minha Casa Minha Vida. Deputado, explica o que é o seu modo petista de legislar. Então, Amanda, primeiro ele tem que ser um processo, né, onde a gente sempre esteja em contato permanente com a base social que nós representamos, porque a política feita como deve ser feita, do meu ponto de vista, ela tem que ser uma política que tenha lado, com capacidade de dialogar, evidentemente, com todos os setores da sociedade, mas esta é a grande característica do nosso partido, da frente que queremos montar, do perfil do presidente Lula, da presidenta Dilma, do meu perfil e da nossa bancada. Quer dizer, nós temos lado na política, né? Nós defendemos, por exemplo, e sempre defenderemos a valorização do salário mínimo. Uma política de crescimento, de ganho real do salário mínimo acima da inflação além de justa socialmente, é importantíssima para gerar crescimento econômico e empregos no Brasil. Aliás, uma das grandes chagas do Brasil hoje, né, desde que o golpe foi consumado há 5 anos atrás, a curva do desemprego só aumentou. E veja que aqui, então, fazendo uma resposta sintética nessa tua pergunta, que ela é bastante abrangente, qualificada, né, Amanda? Vejamos assim, o que é ter lado na política, né? Nós, quando governamos com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, nós chegamos praticamente ao pleno emprego. Foi o melhor momento de empregos na história do Brasil destas últimas décadas.
E, junto com este crescimento do volume de empregos, nós geramos em torno de 20 milhões de empregos com carteira assinada, no período em que governamos. Junto com este crescimento dos empregos, nós acompanhamos uma política de valorização dos salários e de preservação dos direitos que protegem estes trabalhadores, né? Que não são direitos para aqueles trabalhadores, não são direitos corporativos, são direitos civilizatórios, tá? De garantir um ambiente justo de trabalho, de relação entre o capital e o trabalho, né? Então, ao mesmo tempo que nós mantivemos, inclusive ampliamos alguns direitos, ampliamos ganho real nos salários, nós ampliamos o emprego. Então, era o círculo virtuoso do crescimento da economia, crescimento dos empregos, crescimento de salário e crescimento de direitos. A política do fundamentalismo liberal, que foi aplicada e é aplicada ao longo dos últimos 5 anos, é o oposto disso. Por isso que o cidadão, quando escolhe um presidente da República, quando escolhe deputados, ele está escolhendo rumos totalmente diferentes para a vida dele, né? E muitas pessoas foram induzidas a erro quando escolheram o Bolsonaro, e alguns até que ficaram com uma certa indiferença na época do golpe, que terminou colocando o Temer, né, na presidência. Agora, eu aproveito, como eu sei que aqui estou sendo ouvido, assistido e acompanhado na internet por muitos simpatizantes do nosso projeto, Amanda, eu convido a todos vocês que estão nos ouvindo, que já simpatizam, que estão apoiando a candidatura do Lula, sejam generosos com estas pessoas que foram induzidas a erro, porque nós estamos construindo uma opção de futuro, né? A eleição que nós queremos ter vitoriosa com o nosso companheiro Lula, ela não é um acerto de contas com o passado. Nós aprendemos com os erros do passado, mas nós queremos convidar o povo brasileiro para um projeto generoso, de geração de emprego. Nós queremos recuperar milhões de pessoas que haviam votado no Lula, votado na Dilma, que foram induzidas a erro dentro de um processo que não tenho tempo de falar aqui, porque o tempo do nosso programa é limitado, mas de um processo muito sofisticado de manipulações, inclusive usando fake news, redes sociais, com muita precisão naquilo que se chama de guerra híbrida, né? Que a presidenta Dilma, inclusive, ontem também tratou disso na entrevista que ela deu, 5 anos do golpe. Então, essas pessoas são milhões de pessoas que vão voltar ao nosso convívio. Vão voltar, votaram no Bolsonaro na última eleição e na próxima vão votar no Lula. E nós temos que estar preparadíssimos para reacolher essas pessoas. Não pode, Amanda, como eu digo brincando assim, ó, não pode colocar o dedo em riste no nariz das pessoas. A arrogância não pode nos acompanhar. Quem quer construir uma sociedade justa e generosa, plural, não deve ser jamais acompanhado pela arrogância, né? Nós temos que ser acolhedores com pessoas que não pensam exatamente como nós e que, nos ouvindo com argumento colocado com inteligência política, com respeito, estas pessoas são reconquistadas para o apoio ao nosso projeto. Nós vamos precisar de muito apoio, porque a eleição será duríssima, né? O Bolsonaro tentando tumultuar a eleição, a chamada segunda via, né? Que é uma outra maneira de tentar derrotar o Lula, e o Projeto Popular tentando inventar uma candidatura para ver se tira o Bolsonaro da eleição, e do meu ponto de vista, tomara que tire. Eu prefiro ver o Bolsonaro o quanto antes fora do cenário político brasileiro, mas nós que queremos a vitória do Lula, temos que ter esta capacidade de compor uma aliança ampla no campo da esquerda, da centro-esquerda brasileira, né? Unir esses partidos todos, de preferência PSB, PCdoB, PSOL, Rede, o PDT também. Nós temos que ter um diálogo tranquilo e respeitoso com o trabalhismo, que tem uma longa história de luta popular no país. Não devemos entrar em brigas equivocadas, com eventuais falas mal calibradas pelo Ciro Gomes em alguns momentos. Nós temos que buscar uma aliança ampla e enfrentar o antilulismo, né, que foi aquele preconceito, o antipetismo, o antilulismo, que foi aquele preconceito que
esses setores construíram através da guerra híbrida na cabeça de milhões de brasileiros. Felizmente, isso tudo está melhorando e voltando a bom termo, Amanda. Exatamente, concordo, deputado. O momento é de tentar unidade. O país está em frangalhos e as pessoas estão brigando. Então a gente precisa recompor essa unidade social e política. Então fica aí o recado para a nossa militância, que a gente tenha inteligência, tranquilidade e empatia, porque as pessoas foram enganadas, foi uma campanha feia, imunda de fake news. Então, nos conduziu esse momento de terror, então que a gente tenha muita tranquilidade para retomar esse diálogo, mesmo com os eleitores enganados do Bolsonaro, e que a gente consiga reunir o país em torno de um projeto de reconstrução. Deputado, eu te agradeço muito a participação, as ótimas palavras. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso jornal. Obrigado, Amanda. Eu também gostei muito de conversar contigo e deixo aqui os meus cumprimentos para todos os internautas que estão nos acompanhando neste momento. Um abraço grande e até a próxima.